O primeiro debate entre os candidatos à presidência da República teve ataques diretos entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro e briga nos bastidores entre apoiadores dos dois presidenciáveis, como nós dissemos aqui. Ciro e Tebet, que aparecem em terceiro e quarto lugares nas pesquisas, se destacaram com menções positivas nas redes sociais, segundo o Instituto Quest. O que esperar para os próximos dias de campanha após este novo capítulo na corrida eleitoral para presidente? É disso que vamos falar agora com Leandro Rezende e Gustavo Uribe. Vamos voltar então com os dois aqui na tela e falar agora da expectativa. Depois de entrevistas ao Jornal Nacional, agora o primeiro debate presidencial, eu queria aqui colocar um pouquinho de ordem aqui na nossa análise e entender a expectativa dos quatro candidatos mais bem colocados pelo Instituto Locomotiva, que a gente coloca aqui sempre na CNN. Então vamos começar pelo ex-presidente Lula. Vai, Leandro, você. Eu conversei com gente do PT hoje, Luciana, para saber o que virá daqui para frente. E há uma defesa para que o ex-presidente Lula continue participando dos debates. Há uma leitura de que ele começou mal o debate de ontem, quando optou ali por não confrontar o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma avaliação de alguns partidos que apoiam o ex-presidente. Dentro do PT, há uma avaliação de que o Lula, na verdade, cumpriu o plano que foi pensado, né, para o debate de ontem, que era de se colocar ali como uma alternativa a Bolsonaro, mas não cair ali num debate só entre os dois. Isso é uma tática que também não tem unanimidade dentro da coligação de partidos que apoiam o Lula, mas uma avaliação de que ele vai continuar suas agendas aí pelo Brasil, né? Existe um plano de até a primeira quinzena de setembro que o Lula tenha visitado pelo menos 15 estados, então há uma ênfase em tentar girar mais o país nessa semana e na próxima, ainda nesse comecinho, final do mês de agosto, começo do mês de setembro, e o plano é de que num próximo debate o Lula continue presente. Uribe, se você não tiver um comentário sobre a expectativa do Lula, você já pode pegar aí e falar da expectativa em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Se tiver, já faça os dois, por favor. Já vamos aí, o pacote completo de eleições. Em relação a Lula, o PT avalia que ele precisa ser um pouco mais incisivo na defesa dele em relação à corrupção. E o discurso deve ser modulado, ou seja, para que ele seja um pouco mais presente, com argumentos mais fortes. E também um foco no próprio Jair Bolsonaro. E isso, as propagandas eleitorais devem ser utilizadas para que tenha um enfoque maior em relação à corrupção. Lula deve seguir com uma pauta propositiva, porque é isso que as pesquisas qualitativas mostram do PT, de que o eleitor quer um nome que traga soluções para os problemas e não tem uma postura tão ofensiva. Jair Bolsonaro. A avaliação é que Jair Bolsonaro acabou escorregando naqueles pontos em relação às mulheres. Há uma avaliação de que neste momento é melhor que ele não se exponha. Então, hoje há dúvida se ele vai comparecer aos próximos debates. Claro, se as pesquisas eleitorais mostrarem que a chance de a eleição ser liquidada no primeiro turno seja cada vez maior, aí ele não vai. Caso seja menor e há a possibilidade de resolver no primeiro turno, aí ele deve comparecer aos debates eleitorais. Isso não significa que ele não irá participar de sabatinas. Há uma série de sabatinas, pelo menos 5, que já estão sendo marcadas pela campanha reeleição. Mas aí é um outro ambiente. É um ambiente de uma entrevista mais confortável e não um debate com outros candidatos. Há uma avaliação também na campanha de otimizar e utilizar um trecho em específico do debate eleitoral, aquele que Bolsonaro chama Lula de ex-presidiário, nos palanques eletrônicos, televisão e rádio, porque há uma avaliação de que é necessário mostrar para o eleitor de que Bolsonaro não foi tão mal como essas pesquisas, levantamentos, tanto do Datafolha como da Genial Quest mostraram. Leandro, vamos nessa dinâmica então. Você pode complementar aí a sua expectativa em relação e a apuração em relação à campanha do presidente Jair Bolsonaro e já pode emendar com Simone Tebet e Ciro Gomes. Vamos lá, sobre Bolsonaro, e aí trazendo um pouco do que faltou ali falar sobre o ex-presidente Lula, né? Me parece, depois das conversas que eu tive com gente dos dois lados hoje, de que continua a mesma lógica que pautou o momento pré-debate da Band, né? Um vai se o outro for. Então isso é algo que está muito dado, porque o presidente Jair Bolsonaro sabe que se o Lula não for, ele não vai ter ali um oponente presencial para atacar, e o Lula sabe que se o presidente Jair Bolsonaro não for, ele vira o alvo preferencial dos outros candidatos.
Então, tá uma coisa ainda meio condicionada. Um vai quando o outro for. Ciro Gomes pretende continuar atacando tanto Lula quanto Bolsonaro, e Simone Tebet, que está ali ainda celebrando, colhendo os louros, né, do rendimento que teve no debate, pretende usar as agendas dessa semana para continuar tentando se tornar mais conhecida do eleitorado. Vamos lá, Gustavo Uribe, terceira via, Tebet e Ciro, agora. O estilo de Ciro Gomes agradou a campanha por não ser agressivo, mas incisivo. Então esse estilo um pouquinho mais moderado deve ser aproveitado a partir de agora. Além disso, alguns pontos do debate eleitoral vão ser aproveitados na campanha dos palanques eletrônicos de Ciro Gomes. Simone Tebet se tornou mais conhecida. Há uma expectativa que as pesquisas no final dessa semana, sobretudo Datafolha e Genial Quest, que são as duas últimas, já devem apresentar uma melhora dela em intenção de voto. Há uma avaliação de que Simone Tebet foi melhor no debate do que na campanha na televisão, porque na campanha da televisão Simone está muito dócil na avaliação de alguns aliados dela, meio como a princesa da Disney, e que ela precisa ser mais incisiva como ela foi no debate. Então isso também deve mudar no tom de Simone Tebet. Ela deve ser mais crítica, ela deve fazer mais ataques aos adversários, mas claro, de uma maneira incisiva e não agressiva.